Olá, meu nome é Emily e nós vamos introduzir aqui a nossa análise no nosso plano de aula, literatura e fotografia. Então, nosso público-alvo são os alunos do 9º ano do ensino fundamental, né, que é entre 14 e 16 anos. A disciplina pode, esse objetivo de aprendizagem, né, esse plano de aula, ele pode ser lecionado nas disciplinas de língua portuguesa e artes. Então, a gente prevê uma duração de 2 aulas, né, com duração de 50 minutos. E a justificativa do nosso plano de aula tem a ver com desenvolver a interpretação integrada de linguagens verbal e não verbal, valorizando aí a fotografia e as narrativas literárias que ajudam o aluno, às vezes que tem dificuldade de fazer uma análise mais crítica, não só de textos, mas também de imagem. Então, nosso plano de aula tem objetivos de aprendizagem relacionados às teorias que foram aprendidas até aqui na disciplina. Então, eu vou começar com o primeiro deles, são 5 pontos. O primeiro vai considerar que a proposta do plano de aula, literatura e fotografia, a imagem e a palavra, tem objetivos que foram elaborados de modo a garantir a coerência entre o que se pretende desenvolver nas atividades propostas, avaliação, conforme foi descrito em vídeo anterior. Então, relacionando as teorias dos taxiomas, né, tanto do Bloom e Solo, a primeira é interpretar criticamente a relação entre linguagem verbal e não verbal, né, que tem a ver com texto e imagem. Então, o Bloom analisar e o Solo é o relacional. Então, o aluno deve ser capaz de estabelecer conexões entre elementos visuais e textuais, compreendendo de forma significativa, né, desenhos que são simbólicos, imagens que são implícitas, simbólicas, enfim. E o alinhamento, desenvolvimento das atividades de associação entre texto e imagem, avaliando pela capacidade de interpretação demonstrada pelo aluno. Então, o segundo objetivo de aprendizagem do plano de aula é produzir legendas poéticas a partir de imagens, atribuindo sentidos criativos, né? Então, está relacionado com o Bloom no criar e no Solo relacional, abstrato, estendido. Então, o aluno utiliza a sua criatividade e o seu próprio repertório para construir significados originais, indo além de uma simples descrição. E o alinhamento está no desenvolvimento da atividade prática com o objeto de aprendizagem, avaliando pela criatividade, coerência e relação da própria imagem. 3. Elaborar os microcontos e narrativas visuais da base aos estímulos imagéticos de cada aluno. Então, o Bloom criar e o Solo um abstrato estendido. O aluno constrói produções autorais, organizando ideias de forma estruturada e também um pouco mais relevante, mais profunda. O alinhamento está relacionado ao desenvolvimento na segunda aula, que é avaliado pela qualidade da produção textual e pela construção da narrativa por meio da imagem. 4. Compartilhar e argumentar sobre suas produções e momentos de sociabilização. Então, Bloom, avaliar, e no Solo, o relacional, ainda. É uma atividade muito interativa. O aluno expõe suas ideias, escuta diferentes interpretações e desenvolve argumentação crítica, né, de uma imagem e de uma literatura, de um fragmento literário. O alinhamento é o desenvolvimento da etapa de sociabilização, avaliado pela participação e a capacidade também, principalmente, né, de reflexão dos alunos. 5. Refletir sobre o próprio processo de aprendizagem e evolução das atividades propostas. Isso é muito importante, o aluno ele precisa ter essa criticidade, se autoavaliar, entender o processo, por mais que ele não saiba nomear, mas expressar como que foi esse processo para ele de construção, de produção, de criatividade, de interação e principalmente de reflexão. Então, o Bloom está em avaliar e o Solo está em abstrato estendido. Então, o aluno ele reconhece os seus avanços e dificuldades, desenvolvendo autonomia e o pensamento crítico, que está muito relacionado também sobre as teorias de Paulo Freire, né? Essa construção da autonomia que ajuda o indivíduo também a construir ali desenvolver um senso crítico, né? E através dessa avaliação contínua. Eu sou a Mariângela e vou apresentar a crítica fundamentada de nosso projeto. O plano apresenta pontos fortes, importantes quando analisado à luz dessas teorias. Um deles é o protagonismo do aluno, que aparece claramente nas atividades de criação, como as legendas e os microcontos. Essas propostas valorizam a autonomia e a autoria, aspectos centrais nas abordagens construtivistas e construcionistas. Outro ponto forte é a integração entre linguagens verbal e não verbal. Ao trabalhar com imagens e textos simultaneamente, o plano amplia as possibilidades de interpretação e torna a aprendizagem mais rica e expressiva. No entanto, nós entendemos que existem algumas fragilidades. Apesar de propormos atividades colaborativas, o plano não detalha estratégias específicas para garantir a participação de todos os alunos, especialmente aqueles com mais dificuldade.
Por exemplo, na etapa de socialização, poderia haver uma mediação mais estruturada, como perguntas orientadoras ou divisão em pequenos grupos, para assegurar um maior envolvimento. Por se tratar de um plano breve, com um objetivo mais geral de alinhar algumas teorias estudadas, não foi possível detalhar plenamente essa parte. No entanto, compreendemos que, à luz dessas teorias, o projeto busca contemplar a inclusão de todos os alunos. Os objetivos propõem desenvolver uma leitura crítica, interpretação de diferentes linguagens e produção textual criativa. Esses objetivos aparecem de forma concreta nas atividades. Por exemplo, quando os alunos associam textos à imagem, eles exercitam diretamente a interpretação crítica. Já na produção de microcontos, desenvolvem a escrita criativa e a capacidade de construir narrativas a partir de estímulos visuais. A etapa de socialização das produções também reforça esses objetivos, pois permite que os alunos expliquem suas interpretações e reflitam sobre diferentes perspectivas. A avaliação acompanhada nesse processo considera aspectos importantes como participação, criatividade e capacidade de interpretação, ou seja, avalia exatamente as habilidades trabalhadas nas atividades. Esse alinhamento é importante porque garante coerência pedagógica. O que se propõe como objetivo é efetivamente desenvolvido nas atividades e observado na avaliação. Concluímos que o plano de aula apresenta uma base teórica consistente e as atividades bem articuladas, com forte presença da aprendizagem ativa. Apesar de alguns pontos que podem ser aprimorados, como maior detalhamento das estratégias e da avaliação, a proposta é coerente e relevante para o desenvolvimento dos alunos. Obrigada por assistir.